vez que as coisas pesam mais do que a gente acha que pode aguentar. Nessa hora fique firme, pois tudo isso logo vai passar. Você vai rir sem perceber. Felicidade é só questão de ser. Quando chover, deixar molhar pra receber o sol quando voltar. Melhor viver, meu bem, Pois há um lugar em que o sol brilha pra você chorar, sorrir também e depois dançar na chuva quando a chuva vem. melhor. Boa noite, queridos irmãos. Eu era, na verdade, de Curitibanos. Aí vim para Salé. Eu vim para Taió. Agora Poço Redondo. Vocês se cuidem que já eu chego para o sul. Eu estou vendo, à medida que as enchentes vão diminuindo, né? Vai diminuindo as águas, eu estou descendo. Se tudo correr bem, um dia eu moro lá em Balneário Camboriú, que lá é bem chique morar, né? Mas infelizmente, em função da profissão da gente vai indo, né? Mas eu escolhi um tema hoje para conversar com os irmãos, um tema bem sugestivo, porque é o que nós estamos presenciando no nosso dia a dia. Aqueles que já me conhecem há algum tempo sabem que toda conversa que nós temos nas casas espíritas, elas têm como base sólida a fundamentação é o Evangelho segundo o Espiritismo. E uma certa vez, conversando com alguns irmãos lá no sul do estado, um deles disse: pois é, você vive com esse Evangelho, né? Eu falei: pois é, eu vivo com o Evangelho, e eu vou ter o Evangelho. E eu me deparo muitas vezes ainda praticamente sem saber nada a respeito do Evangelho, porque quando a gente lê é uma história, mas quando a gente se debruça no Evangelho e passa a estudar o Evangelho de verdade, cada linha que foi deixada para nós, pelo nosso querido irmão Allan Kardec, codificador da doutrina, ela tem uma profundidade que muitas vezes a gente não percebe nessas leituras rápidas que nós fazemos. E hoje nós vamos falar sobre o poder da fé. E quando nós falamos e entramos nesse campo de fé, por amor de Deus, isso não é nenhuma crítica, mas todos nós padecemos ainda da falta de fé. Eu digo que eu acredito, eu digo que eu entendo, eu digo que Deus é o meu Criador, eu digo que Jesus veio aqui para a Terra, deixou várias coisas para nós, ensinamentos maravilhosos. Nós falamos também que temos os nossos irmãos de luz, que é o nosso mentor, o nosso anjinho da guarda, que é aquele anjinho da guarda que a gente falava desde quando criança. E nós temos várias opções que poderiam nos ajudar, e muitas vezes nós ainda, em função dessa falta de fé, ou dessa pouca fé, continuamos a criar problemas para nós mesmos. A semana passada, uns 15 dias atrás, eu até imprimi, baixei da internet e imprimi uma informação científica, médicos, que disseram que até o ano de 2020, a doença que vai estar, ou a população vai estar padecendo, é a depressão. Eu profissionalmente trabalho com essa área e a cada 10 pessoas que chegam no consultório, eu não vou dizer que é às 10, mas é entre 7 e 8, procuram em função da dita depressão. E nós temos um gráfico que a gente começa a observar como isso nos ataca, essa depressão, e normalmente, sem nenhuma crítica médica, por amor de Deus, não é esse o caso também,
Os médicos, quando chega alguém na frente do médico e diz, olha, eu estou com um problema sério, ansiedade, por exemplo, e já um passo, ou já com insônia, não consigo mais dormir. Aí os médicos, com todo o amor e carinho do mundo, enchem de remédio e daí a pessoa vira um verdadeiro robô. Ela tem que ter remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para passar o dia, e assim a vida vai. Nós, na área que eu atuo, nós não cuidamos das doenças, nós cuidamos dos doentes. Então, para cada causa da pessoa, existe alguma coisa que pode ter sido dessa vida, não vamos nem entrar no campo de vidas anteriores, que atrasam ou fazem com que a pessoa, às vezes, nem sabe o que ela tem, mas ela tem alguma coisa. Eu vou dar um exemplo para vocês bem típico. As pessoas às vezes chegam e dizem, ah, eu sei, mas eu estou com uma tireoide. O que é a tireoide? É uma glândula que movimenta o nosso organismo todo, assim por diante. Então vamos dar remédio para a tireoide. O máximo que se pergunta é qual é o teu tipo de tireoide. E alguns já chegam até perguntando, ó, eu tenho aquela tireoide que engorda. Outros dizem, eu tenho aquela tireoide que emagrece. Não vamos entrar no campo da tireoide, nós viemos aqui para falar de medicina. Mas qual é a causa? Por que você teve tireoide? Por exemplo, porque lá na sua infância, na sua adolescência, ou sabe-se Deus em que momento da sua vida, você foi grandemente ou amplamente humilhado. O que o nosso corpo, essa casca física, ela reconhece? Através dessa humilhação que a pessoa teve lá, desenvolve a tireoide, ou a tireoide para de funcionar. Ou funciona igual um carro velho desregulado. Não é que a tireoide não funciona, funciona. Ou ela tá, ou engorda demais, ou emagrece demais, ali a pessoa fica, vamos brincar com coisa séria, a pessoa fica desregulada. O que nós fazemos? Procuramos regular a pessoa. E isso é para cada sintoma. Vou dar um exemplo para as senhoras. É a coisa mais querida do mundo as mulheres reclamarem de dor no fígado. Se a minha mãe estivesse aqui, a minha mãe ia já me repreender. Ela dizia, meu filho, não é fígado, é figo. Não importa, mas é fígado. E ela bate assim no fígado e diz, hoje ele não está bom. Hoje ele não está bom. E no aperto assim, o meu pai não batia. Meu pai não apertava, meu pai batia assim. E eu vou contar um segredo para vocês, tá vendo? Porque, como eu sou fofoqueiro, né? Eu sempre conto um segredo para vocês que eu não devia. Casei, e essa minha amada ela devia ser ela filha do meu pai. Ela come alguma coisa e fica batendo assim. Sempre. E eu sempre digo a mesma coisa, você que devia ser filha do meu pai, não eu. Eu não fico batendo. O que é fígado? Por que eu tenho esse sintoma? Às vezes, em alguns casos, é estômago também. Sistema nervoso. E as mulheres se incomodam grandemente, com filhos, com marido, com isso, com trabalho, tá? Porque a jornada da mulher é 20 horas por dia, né? Dos homens é só 8. É mais ou menos assim que funciona. Então, para essas causas, que acabam se transformando em doenças, nós podemos imaginar, meu Deus, em que mundo nós estamos? E agora com essa notícia, que até o ano de 2020 não é o século que vem não, 2020 faltam 2 anos e meio. Nós estamos em 17,5 já, né? Setembro já. A partir de 2020, a depressão será a principal doença, ou o principal mal da humanidade. Não é só brasileiro o problema, é da humanidade. E a gente diz, o que eu vou fazer? O que eu faço agora? Antes de dizer o que nós temos que fazer, vamos lembrar do tempo de Jesus, que é o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Por ocasião chegou um pai e disse, mestre, eu preciso da tua ajuda. Está isso no item 1 e 2, conta bem certinho a história, mas eu vou resumir. Mestre, eu preciso muito da tua ajuda, porque o meu filho está
louquinho, piloladinho da cabeça. Tem hora que esse meu filho se joga no fogo, tem horas que ele se joga na água. Meu filho perdeu o juízo. E Jesus escutando. Daí o homem foi além e disse: olha, mestre, eu fui falar com teus discípulos já. Porque até imaginou que Jesus ia dizer: não, vai lá, fala com meus apóstolos, meus discípulos, né? Eu já fui falar com os teus discípulos. Mas eles não deram jeito no meu filho. Vocês têm algum relato na vida de que Jesus se cobrava algum dia? Mas eu vou ler para vocês que Jesus se cobra. Então, olha só, Jesus chamou os discípulos e disse: ó raça incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Será que Jesus não estava bravo nesse momento? Claro que estava, eu também ia ficar. Porque Jesus já tinha ensinado tudo, não estava falando com as pessoas, estava falando com os discípulos dele. E quando aquele homem disse: olha, eu fui falar com os teus discípulos lá, e eles não deram jeito no meu filho. Jesus chamou os discípulos e disse: ô raça incrédula, até quando eu estarei convosco? Não é uma bronca que Jesus estava dando aos discípulos? Porque aqueles homens, os apóstolos, estavam demonstrando naquele momento falta de fé nos ensinamentos do Mestre. Vamos para ler mais um pouquinho. Olha para a bênção de Jesus aqui. Até quando vos suportarei? E daí Jesus olhou para aquele pai e disse: traz o moço aqui. Aí trouxeram o rapaz e Jesus deu jeito. Perguntem o que aconteceu. De novo vou usar com minha querida mãe. Quase 90. Os discípulos ou os apóstolos de Jesus, aqui não está escrito, mas eu estou inventando, com cara de lata, que é esse termo da minha mãe, chegaram lá. Pois não, que Jesus não deixou os discípulos. Então os discípulos, procurando Jesus a sós, porque já estavam envergonhados, lhes disseram: por que não podemos expulsar esse demônio? Ou seja, por que nós não podemos curar esse rapaz? Jesus, olha só o termo, olha o aprendizado nosso. Jesus a sós lhes disse: porque não podemos expulsar esse demônio? Jesus respondeu: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, diria essa montanha de transporte daqui para lá, ela ia. Não vamos entrar na história da montanha aqui. Vamos entrar no ensinamento de Jesus. Primeiro ponto, a sós. Jesus não chamou todo mundo numa assembleia e falou na frente de todo mundo assim: que deu que você não pôde vir quinta-feira na casa espírita? Porque eu vou dar um relato para vocês. Nós estamos nessa era com polícia espírita, já viram falar? Detetive. É aquele que, se a senhora faltar uma quinta-feira aqui, na outra quinta, quando vem, vai ter 3, 4 a dizer assim: onde é que andava que não apareceu no centro? Mas não é assim que acontece. Ninguém pergunta para ela: escuta, tropeçou, quebrou o dedão, estava com dor de barriga, o que deu? Não é que não pode vir. Quantos de nós pegam um telefone e ligam para casa daquele que não veio? Escuta, estou com saudade de você, está tudo bem? Tudo bem. Quinta-feira eu vou, pronto, tchau. O que deu que não veio? Quinta. Não é assim que a gente começa a falar? Isso é polícia do espírito. É detetive do espírito que fica preocupando ou se preocupando com a vida dos outros e esquece de cuidar da sua própria vida. Aí quando entramos no campo da fé, a gente diz: que fé é essa? Como é que é o nome disso? Olha o que Jesus disse aqui. Então os discípulos procurando, Jesus disse: por causa da vossa incredulidade. No lugar de nós ficarmos sendo efetivamente os discípulos de Cristo hoje, nós estamos querendo inventar coisas. Já pararam para pensar sobre isso? Mas tem mais aqui.
quando Jesus disse que podia transformar a montanha daqui para lá, alguns de nós vai dizer, mas aí Jesus estava querendo demais, né? Mas não é a montanha, não é aquele morro que Jesus estava se referindo. Não é para nós tomarmos em sentido literal. Nós não vamos perder o foco da nossa conversa hoje. É o poder da fé. As montanhas que Jesus se referia são o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a cegueira do fanatismo, aonde está escrito que espírita vai para o reino dos céus. Onde é que está escrito isso? Aonde está escrito que é 144 mil que vai para o céu, como tem religiões que dizem. Nós inventamos coisas o tempo todo. Eu imagino o trabalho que nós damos para o plano espiritual, para Deus, para Jesus, para os nossos irmãos de luz, por essas nossas invenções malucas. Porque nós ousamos dizer que precisamos estar toda a reunião, antes de começar, até o fim, para tomar o passe, porque hoje eu tenho que ir na casa espírita, sabe por quê? Agroreal. Toma um passe bem forte. Porque essa semana, olha, parece que amanhã já é sexta-feira, mas meu Deus, não termina essa semana. Tudo de ruim aconteceu essa semana. Não é assim que a gente escuta as pessoas falar. E cada vez mais, isso está criando ansiedade nas pessoas. O primeiro ponto que começa a depressão chama-se insegurança. Não vai precisar. Insegurança é o primeiro ponto. Eu começo a me sentir inseguro. Eu não sei se vai dar certo. E chega, eu botei aqui. Tem. Eu não sei. Quer ver a insegurança como é bonita? Por isso que eu acordo todo dia cedo. Cedo não. Tem pessoas que precisam levantar de madrugada para trabalhar. Eu não. Aí as pessoas, antes de sair, voltam lá no quarto para dizer tchau, amor. Tem que dizer todo dia eu te amo. Porque senão a gente se esquece. Eu vou fazer uma palestra lá em Balneário Camboriú, eu tenho que contar essas histórias. E daí tinha assim na frente um casalzinho bem querido. E eu imaginei que eles estavam casados já há muitos anos, que nem vocês dois, assim, né? Já são até irmãos, né? De tantos anos que estão juntos. Eu disse, vocês estão casados há bastante tempo. Então, assim, não. Eu falei, eu não sei onde é que vocês moram, também não precisa me convidar para ir lá tomar café, nem coisa nenhuma. Mas na casa de vocês tem corredor? A mulher até que se assustou. Nossa, parece que eu adivinho. Eu falei, tem horas que eu adivinho. Tem corredor na minha casa. Vocês se encontram no corredor? Às vezes? Meu Deus, o dia inteiro. Os dois aposentados, para lá e para cá o dia inteiro. Quantas vezes você para no corredor, olha para tua mulher, para tua esposa e diz, querida, depois de 40 anos de casado eu ainda te amo. Tá, então como que eu vou dizer isso? A mulher achou absurdo, tem que dizer isso pro marido depois de 40 anos de casado. Por isso que eu já falei assim, são irmãos já. Porque esquece de dizer eu te amo. Dizer você é importante na minha vida. Aí nós entramos em paixões orgulhosas. Porque primeiro eu. Diz os entendidos, eu não sei se isso é verdade, vocês mulheres podem me informar. Diz que a mulher não se arruma para o homem. Agora inventaram, esse dia eu estava conversando com a senhora, ela tem um, não sei como é que diz aquilo de tão chique que é, não é salão de beleza? Acho que é mais político que aquilo. Tem outro nome? Pode ser salão de beleza? Coisa chique. Vamos dizer salão de beleza. E ela faz, assim, como é o nome? Sobrancelha. Então ela estava me contando que primeiro ela desenha a sobrancelha da pessoa. Mostra. Se a pessoa gosta, ela vai e faz a sobrancelha. Aí eu disse, dá certo? Ela falou assim, dá. Às vezes não dá bem certo, senhora, porque quando ela chega em casa, o marido não sabia. E ela chega, parece que com um farol aceso aqui na testa. Mas ela não fez aquilo pensando no marido para ficar bonita para o marido. É porque é moda fazer isso. Não estou dizendo que é errado fazer, pelo amor de Deus. Se
quiser fazer, até do endereço, que é do Rio Sul. Era aquele negócio do almoço. Vai lá e faz uma sobrancelha, fica bonito. Eu achei bonito, tem umas fotografias, eu achei bonito. Mas o último que fica sabendo, a humanidade, a mulher chega em casa e o marido, coitado, ô bem, não tá me vendo aqui? Não, tô vendo você, mas quem que tem você? E olha pra mulher, e a mulher diz, não tá vendo, não tá vendo? Assim, não tô vendo, o que é? Minha sobrancelha, amor! O coitado do homem não viu. Por quê? Porque ela não fez a sobrancelha bonita pro marido. Ela fez pra ela mostrar pra outras mulheres. Porque se mulher se arruma com outra mulher, já tem sentido. Não, né? Eu também não. São paixões orgulhosas, que está escrito aqui no Evangelho. É a rotina da vida, que as pessoas fazem sempre as mesmas coisas do mesmo jeito, anos após ano. E as pessoas vão ficando doentes. Aí você chega na casa das pessoas doentes, por exemplo, depressivas. Não faço isso, que é feio. Mas se você chegar numa casa de uma pessoa que está lá com muita ansiedade, é depressiva, só pare e pergunte, posso dar uma olhada no teu guarda-roupa? Ela vai dizer, justamente hoje que eu não arrumei. Não, é que nunca está arrumado. É porque tem tanta coisa naquele guarda-roupa que nem ela sabe o que tem. É porque a depressão cria ansiedades e, em alguns casos, vontades. E a senhora não ria, porque nós for olhar o seu guarda-roupa, porque está feia, está ou não está? Roupa parada que está lá. Roupa parada que a pessoa nem usa. Por quê? Mas o que ele diz aqui? Porque as pessoas, preconceitos da rotina, interesses materiais. Eu tenho que comprar uma... Atendi essa semana, uma mãe foi com uma filha, dentista, 25 anos sem moça. Ah, mãe, coitada, comprou um consultório, montou um consultório, tudo de bonito. Eu disse, minha filha, mamãe tá aqui. Qualquer coisa, mãe tá aqui. Primeiro mês de aluguel, mãe. Não deu nada no consultório. Deu. Mas não deu para pagar o aluguel. A mãe não paga. No outro mês, mãe, não deu mês. O homem veio trazer aquelas massinhas por dentro, assim, né? Eles têm que pagar. Tem que pagar. A mãe. E a mãe, por coincidência, disse que coincidência não existe, mas vamos lá, pegou um celular e estava no WhatsApp. A moça lá em Balneário, minha filha, dizendo para a secretária, olha, eu peguei R$550 do caixa, não lancei, porque isso eu peguei para mim. Minha mãe disse, mas como? Peguei para mim? Mas quem que é o consultório? Então ela está passando a mão no dinheiro que é dela mesma. E foi fazer a viagem, bem chique, né? Pegou o dinheiro que podia pagar as massinhas e foi viajar. Por quê? Porque eu estou mais preocupado em fazer sobrancelhas, são paixões orgulhosas, né? O meu interesse material em comprar mais coisas, comprar mais roupa, comprar mais algo. Agora está na época, não, a bota já foi, né? O que se compra agora? Ah, biquíni, né? 2 pedacinhos de pano custam uma fortuna. Mas as mulheres vão para as lojas e compram. Aí termina o verão, elas vão no guarda-roupa, abrem os barcos, nem deu tempo de usar meu maiô esse ano. Não é uma coisa que se usa todo dia, mas se for olhar, cada senhora, com todo respeito, deve ter uma meia dúzia de maiô. Nem precisa tudo isso. Mas também cada um faz o que quer. Isso, entre tantas outras coisas que o Evangelho fala, o egoísmo, a vaidade, principalmente o orgulho, esses são montanhas que eu crio na minha vida e depois eu não sei como me livrar disso. Como eu sou bom brasileiro, no nosso caso aqui, eu tenho que culpar alguém por esse meu destrambelhamento. Eu faço as coisas, vou fazendo, de uma forma sem controle, e o resultado lá na frente qual é? A doença. Daí eu fico doente. Ah, mas o problema não é nada disso que o senhor me falou essa noite, que o problema é que, com meus filhos, não é a palestra de hoje, mas é claro quando diz aqui no Evangelho,
que os nossos filhos têm que ser educados com muito amor, com muito carinho, mas que nós precisamos, desde a tenra idade, ir colocando eles no lugar deles. E eu vou soltar uma frase aqui para vocês, que eu tenho certeza que eu terminando vai ter que sair correndo, porque alguns pais e mães vão dizer que está totalmente errado. Obrigado. Nós, pais, e eu me julgo também, porque eu tenho meus filhos, nós temos o orgulho, entre aspas, de dizer: eu sou o melhor amigo do meu filho. As mães também dizem isso. Eu sou a melhor amiga da minha filha. Tudo que eu li, lá da psicologia, da parapsicologia, da psicanálise, todo esse lado aí, eles atestam uma única coisa: filho é filho, amigo é amigo. Pai, mãe são pais, que devem se exigir o respeito dos filhos, enquanto eles estiverem morando na casa. Não importa se esse filho tenha 18 anos, tenha 10 anos ou tenha 30 anos. Enquanto ele mora na casa dos pais, sustentado pelo pai e da mãe, eles lhe devem respeito, sim. O que nós estamos vendo no mundo hoje, meus queridos amados? Uma inversão completa de valores. Uma inversão completa. A gente escuta cada absurdo que os filhos passam a mandar literalmente na casa dos pais. E o pai e a mãe vão ficando cada vez mais velhos, vão se sentindo encurralados, vão se sentindo como se eles fossem um peixe fora d'água. Como diz, por que não outra vez? Porque o filho quer aquela casa para morar, ou já estão dividindo os bens do pai e da mãe? É assim que está acontecendo hoje. E por que tantas pessoas com meia idade, de meia idade para frente, estão depressivas? Porque elas não têm mais o controle da vida delas, perderam o controle dentro de casa. Porque são os filhos que estão dando e ditando as guardas. Nós precisamos tomar atenção baseado nos ensinamentos de Jesus Cristo, com relação aos nossos filhos, com relação a toda a nossa vida. E essas coisas que nós consideramos, essa cegueira que nós estamos hoje, está nos transformando num povo doente, literalmente. E aonde que está entrando a fé nessa história? Pois é verdade, né? Nós conhecemos que era fé, né? Que fé? Que fé que eu digo que eu tenho? Se a primeira coisa que eu culpo quando acontece alguma coisa na minha vida é a Jesus Cristo ou é a Deus? Já pararam para pensar sobre isso? Quantas vezes vocês já ouviram a frase: Deus esqueceu de mim? Deus não está olhando mais para mim. Eu faço tudo certinho, faz nada. Não faz certinho. Porque se fizer certinho, você ia ter certeza de que Deus jamais esquece dos seus filhos. Jamais. Quando a gente já leu e continua lendo, sem entender, que está lá, não cai uma folha da árvore sem que Deus saiba. Isso é verdade ou é mentira? Isso é verdade. Mas eu não acredito. Porque eu digo que Deus esqueceu de mim. Porque eu me destrambelhei na minha vida, na minha cegueira da vida. E as coisas aí, quando começam a ficar ruins, todas as doenças que nós temos hoje, sem exceção, são causas, se não dessa vida, de vidas anteriores. Todas, sem exceção. E nós continuamos indo em médico querendo tratar a doença. E nós precisamos tratar o doente através do quê? Da minha reforma íntima. Eu não sei quantos grupos de estudo tem essa casa, mas eu posso dizer já com absoluta certeza que o grupo começa com 20 e termina com 5, 6. Porque ninguém quer estudar, ninguém quer olhar a verdade de frente. A verdade às vezes machuca, a verdade às vezes me dói. Então é melhor eu não saber. E muitas pessoas dizem: eu não preciso mais estudar. Meu Deus, me dá 3 tipos de dor de barriga quando alguém diz isso, que não precisa mais estudar. Porque ninguém sabe tudo. Tem pessoas que fazem, por exemplo, o Evangelho do Lar, é uma vez por semana. Uma vez por semana fazem 5 minutos, que seja 10 minutos. Uma vez por semana. Nós temos quantas horas no mês?
no mês não, na semana, 168 horas. Nós tiramos apenas 10 minutos, às vezes, para fazer o evangelho lá dentro da minha casa. E eu pergunto agora, com muita propriedade, o que é a minha casa? De verdade. Às vezes, brigar, eu espero que nunca precise brigar. Mas a gente conversa a respeito, porque nós temos um jovem de 18 anos dentro de casa. A casa que eu moro, cada um podia estar dizendo isso, aquilo é um santuário. E esses dias eu disse para uma irmãzinha nossa, quer brigar? Você não vai brigar lá na igreja. Lá é grande, dá um eco bem bonito para brigar lá. Pode gritar à vontade. Porque vivem dentro de casa, igual gato e cachorro, brigando e gritando dentro de casa. Mas como é que eu vou? Que ambiente eu tenho para viver? Quais são os fluidos que vêm do cosmos universal de graça? As bênçãos que eu recebo. Que bênção eu estou recebendo? Se eu vivo, entre aspas, desculpe, num verdadeiro inferno, que a minha vida só é discussão e brigaceira. Isso eu jamais deveria permitir. O local de trabalho. Eu trabalho na indústria grande, mas a minha sala, o meu canto, a minha mesa é o meu santuário. Aqui, nesse quadrado, eu preciso ter paz. Quantos de nós pensam nisso? E faz todo o possível para manter essa paz. Foi bom que você bocejou. Foi bom. Que eu então me esqueci. Por que muitas vezes quando nós chegamos a casa espírita, nós ficamos no lugar? E a gente boceja. Ai meu Deus, cheguei no centro hoje, acho que aquele centro estava carregado. Eu não sei, meteu uma soneira, não dormir, pelejei para não dormir. Aí, o que nós fazemos? Culpamos a casa espírita, que nós estávamos provavelmente dormindo, eles já estavam fazendo a limpeza energética, não só dessa casa que nós estamos aqui, mas da região, de alguns quarteirões, fazendo limpeza energética, para que quando a gente chegasse aqui, tivesse essa paz, essa harmonia que a gente vê. E por que nós então, quando chegamos aqui, essa vontade de dormir? Porque existe um choque energético. Eu venho da rua, das minhas tristezas, do meu sofrimento, das minhas mágoas, da influência do dia a dia. Todos nós sofremos isso. Dos ataques energéticos diários que eu tenho. E eu chego na casa espírita e sento, bem você, né? Sento. Que paz por aqui. A minha aura aqui, ela estava comprimida. E ela começa, vamos falar de novo? Regulando. Aí eu fico, me regulando. Porque quando nós colocamos o nosso pezinho, seja o direito ou o esquerdo aqui, na porta, quando nós mentalizamos em casa, nós estamos indo para a casa espírita. Ali, os bons amigos espirituais começam a nos ajudar. E quando nós chegamos aqui, cada um de nós individualmente está sendo tratado nesse momento sobre aquilo que tem. Agora eu pergunto, você acredita nisso? Porque assim funciona. Nesse momento, todos nós, sem exceção, estamos sendo tratados. Mas eu nem contei o que eu tenho. Não precisa contar. A espiritualidade sabe do que nós necessitamos. E eles ficam nos ajudando. E para alguns de nós dá esse bocejamento, outros dão uma soneira louca. Porque é um choque de energias, porque aqui a energia é maravilhosa. E a gente vem. Podia usar um termo bem carregado, às vezes, na rua. Não é carregado, não é esse carregamento, sim. É que a gente recebe. As pessoas, às vezes, não é por maldade, mas eles acabam transmitindo para nós. O que eu preciso fazer? Como é que eu vou fazer então para aliviar pelo menos isso da minha vida? Porque graças a Deus, hoje, quinta-feira, nós estamos aqui na casa espírita. Mas e os outros dias da vida, como é que eu faço? Se eu continuo recebendo esses ataques? Aí vem a história da meditação, que nós aprendemos tanto, da nossa reforma íntima, da minha reforma pessoal. Quanto tempo eu tiro das 24 horas diárias para 5 minutos? É muito, né? 5 minutos é bastante. 2 minutos. 2 minutos. Para
conversar com Deus. Quantas vezes eu faço isso por dia? Eu acordo, abro o olho, porque o celular velho está cansado de tocar já do lado. Brinque. O nosso piazinho lá toca 300 vezes por celular. E eu perguntei para ele, por que você deixa tocar tanto? Para eu acordar. Eu falei, mas você desliga. Daí ele programa tocar dali mais 5 minutos, mais 10 minutos. E ali fica uma hora que ele troço tocando. Não incomoda, forma alguma, não incomoda. Mas é o perfil. E assim somos nós. Mas enfim, eu abri o olho. Qual é a primeira coisa que eu devia fazer? Obrigado, meu Deus. Mais um dia você me concedeu. Eu estou vivo, eu estou aqui. Quando nós chegamos agora em casa, nas nossas orações de encerramento do dia, Deus, obrigado, mais um dia que você permitiu que eu pudesse trabalhar, tive saúde. Às vezes a saúde não está tão boa, mas eu tive saúde, eu pude andar, eu pude me alimentar. Quantos de nós agradecem pela casa que tem? Quantos de nós agradecem pela família que nós temos? Pelos filhos, pelos parentes? E alguns vão dizer, eu vou agradecer pelo meu marido, aquele bruto. É o que você merecia. É o que merecia. Então, isso já estava combinadinho lá no plano espiritual. Aí vem os filhos, né? Quando os filhos dizem, e quantos, né? Já falaram, eu não pedi para nascer. Deixa eu achar um filho. Pediu sim, na mesma lugar. Muito obrigado. Se eu fosse sozinho, eles diziam que eu estava passando Não, mas mal. Pediram, e em alguns casos, imploraram para nascer daquele pai e daquela mãe. Pode dizer mais. E foi reclama ainda, né? Não pedi para nascer. Às vezes pediu e implorou. Vocês dois aí que são bem novinhos, bem bonitinhos. Pediu e implorou. Por favor, meus anjinhos da guardinha, queridinho aqui, meus espíritozinhos de vizinho, bem bonzinho, deixa eu ir lá na cena daquela mulher, daquele homem lá. Eu no começo achava minha mãe muito feia. Meu pai não, meu pai era bonitão, né? Minha mãe era uma baixotinha assim. Não combinava os dois na minha cabeça, não combinava. Meu Deus, hoje eu não consigo pensar no desencarne da minha mãe. Eu sei que vai ter que ir, nós até demos um prazo para ela agora, já está com quase 90, né? Daqui a pouco a senhora tem que ir. E ela insiste em dizer, não vou. Eu falei, por que você não quer ir? Porque eu não conheço ninguém do lado de lá. A última que ela me contou foi essa, eu não conheço ninguém. Falei, mãe, mas lá está o pai, lá está o seu pai, está a sua mãe, de seus irmãos, já foram tudo. Seus cunhados, da parte do meu pai, já foram tudo, só está a senhora aqui. Deixa eu aqui. Aqui eu já conheço todo mundo, aqui está bem bom. Falei, então fica, então vai ficar. Minha velha está lá, vai ficar. Mas nós, eu então, hoje, né, com o entendimento, eu pedi para nascer daquela mulher. E depois como é que passei? Eu era jovem, né? Eu achava minha mãe assim, minha feinha. Meu pai achava tão bonito, foi servido no Rio de Janeiro. Nossa, grandão, bonitão. Os dois casaram, só separaram porque ele morreu. Foi para o plano espiritual. Aí eu fico imaginando, meu Deus, e por que hoje a gente vê tantas desgraças nas famílias e grande parte das doenças que as pessoas têm hoje começou com um conflito familiar? Aí vem 1 ano, 2 anos, 10 anos, o corpo não aguenta mais. E daí o corpo começa a reclamar. E daí as pessoas começam a ficar doentes. Agora, quando eu entendo isso, e eu começo a trabalhar, não só a minha reforma íntima, mas eu confiar de que todas as coisas que Jesus disse para nós são de extrema verdade, só isso já aliviaria meu coração. Porque nós temos certeza absoluta, já lemos quantas vezes no Evangelho, Deus não deixa o seu filho sofrer mais do que ele possa sofrer. E por que às vezes a gente reclama e diz, mas comigo tem gente que não sofre nada, e eu sofrendo um tantão desse. É porque a gente não sabe o que aconteceu lá na outra vida, né? A gente não sabe o que houve lá. É preciso que se evite confundir fé com presunção, porque a verdadeira fé, diz o Evangelho, ela alia-se à humildade. É a humildade de ter esse entendimento
de que o governador verdadeiro da terra é Jesus Cristo. Que ele veio para cá mais de 2000 anos atrás ensinar determinados pontos para a nossa vida que até hoje nós temos dificuldade de entendimento. Quero um exemplo, o amor. A gente fala tanto de amor, a gente tem dificuldade de entender o que é o verdadeiro amor. Quando a gente diz que o amor não prende, o amor liberta, porque isso está no Evangelho, a gente diz porque não é da mulher, não é do teu marido, porque o meu é aqui, eu não cabresto comigo, do meu lado. Não é assim que a gente faz? Mas isso não é amor, isso é posse. Eu sou dono dela. Por sinal, hoje se você chegou, eu não vou de casa. Então embrião, fizeram comigo. O amor liberta. Mas eu tenho a necessidade, por exemplo, mãe com filhos. Às vezes a gente ama tanto aquela criança, aquele jovem, que nós nos tornamos possessivos sobre ele, não deixando às vezes aquela criança, aquele jovem respirar, ter vida. Eu preciso cuidar, proteger, orientar. Mas eu um dia vou desencarnar, e como é que vai ser daquele cidadão? Eu conheço uma família, tem um filho com 38 anos de idade. Esse rapaz, ele não vai numa loja comprar um par de meias sozinho. A mamãe tem que ir junto. E a mãe dele está bem velhinha já. E eu me preocupo com aquela família, porque eu quero muito bem. O que vai ser desse rapaz? Porque os outros irmãos, tem mais 3, 4 irmãos, cada um foi cuidar da sua vida, que se casaram, e cada um tem a sua casinha lá para morar, essas coisas. E ele não, ele tem um quarto dele, dentro da casa do pai e da mãe. Não se preocupa com outra coisa. Aí eu estava conversando com uma irmã dele, numa ocasião, e o fulaninho, não sei como é que vai ser. Porque ele imagina que aquela casa lá é dele, e aquela casa é dos irmãos. Então, coitadinho do rapaz, a hora que o pai e a mãe desencarnar, ele vai ficar lá no quarto dele. Aí vão chegar os irmãos e vão dizer, não, ele tem, parece que são 4, então ele tem 25%. O resto é dos outros, eles vão dizer, vão pôr à venda. O dinheiro que ele vai receber não vai dar para comprar uma casinha para ele. Mas até hoje, 38 anos nos preocupou. É só culpa dele? Certo, mãe? Não, é culpa da mãe também. Porque sempre apaziguando e passando a mão na cabeça. Mas ele é assim mesmo, coitadinho, meu queridinho, meu filhinho. E na hora que esse rapaz precisar, Deus ilumine, que ele consiga, né? Resolver a vidinha dele lá. Mas isso é triste, porque a gente está percebendo cada vez mais isso acontecendo dentro das famílias. Por quê? Porque eu não confio na providência divina. Porque quando meu filho, por exemplo, sai de casa, eu quero controlar os passos dele. Faço uma oração e entrego nas mãos de Deus. Você não vai poder controlar um rapaz de 25, 30, 35, criança de 38 anos. Esses tempos capaz de arrumar namorar, né? Arrumar namorar. Namoradinha já era também, que nem ele. Assim. Tinha um filhinho já. Aí a irmã dele disse, pois é, o meu irmão não precisa nem se preocupar, porque a namorada dele já tem até uma criança pronta, então não precisa nem ter trabalho para fazer uma criança. Eu falei, é verdade, é. Mas que maldade, você está dizendo, está dizendo do teu irmão? Ela disse, mas ele não se mexe para nada? Ele não se preocupa com nada? Eu falei, mas é o perfil dele. E daí os outros irmãos ficam criticando. E a mãe, sabe o que a mãe vem e faz? Parem de falar do meu filho. É o excesso de proteção. Está ajudando essa criança? Criança não, 38 anos é criança. Não está ajudando. Mas a mãe tem a posse daquele filho. Isso não é amor. Isso não é amor. Porque quando nós amamos de verdade, e se eu confio em Deus e no plano espiritual, estou repetindo, eu faço uma oração e entrego nas mãos de Deus. Siga a tua vida. E quem vai a mãe faz isso? De que jeito que eu vou fazer isso? Mas é assim que funciona. Aqui está a primeira demonstração de que eu não confio em Deus. Porque eu acho que eu vou controlar a vida dele. Mas vocês vão se assustar mais um pouco. O poder da fé é tão grande. Diz o Evangelho no item 5.
tem uma explicação direta e específica na ação magnética. Através dela, o homem age sobre o fluido, fé, que é esse agente universal, modifica suas qualidades e lhes dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Quantas vezes nós já lemos isso aqui no Evangelho? O que quer dizer essa conversa errada aqui? Vamos traduzir? Por isso, aquele que acrescenta uma fé ardente a um grande poder fluido normal, pode, através apenas da vontade, olha só, a minha fé, vou repetir aqui, somada com esse poder fluídico normal, que é o poder fluido está aí, apenas com a minha vontade dirigida ao bem, eu posso operar estranhos fenômenos. E agora ainda bem que vocês estão sentados. Tanto de cura como outros. Agora vocês podiam estar se perguntando, quer dizer que eu vim aqui contar para nós nessa conversa inteira aí, de 40 minutos até agora, dizendo que nós temos o poder da cura? Eu respondo com muito amor no coração, não sou eu que estou dizendo isso, é o Evangelho. Querem que eu leia de novo? Através apenas da vontade dirigida ao bem, operar esses estranhos fenômenos, tanto de cura como outros, que no passado eram tidos como prodígios. No passado, nós não estamos mais falando, mas nós estamos aqui no presente. Vamos fazer outra pergunta. Lá, quando Jesus chamou os seus discípulos, naquele momento, e disse: incrédulos, homens de pouca fé. Foi lá, né? Quem são os discípulos de Jesus hoje? Eu não me autodenomino cristão? Se eu sou cristão, é porque eu sigo as pisadas do Cristo. Portanto, eu sou um discípulo de Jesus Cristo. Então, hoje, eu sou um discípulo de Cristo. E eu, como tal, continuo igual àqueles que ele teve lá mais de 2000 anos atrás. Sendo incrédulo, ou seja, não acreditando verdadeiramente que isso é possível. Claro que não é agora, eu vou sair daqui, chegar ali na esquina e vou dizer: assistir uma palestra, eu curo. Não é assim a conversa também. Eu tenho que estar harmonizado, eu preciso fazer a minha reforma íntima, eu preciso de uma coisa chamada merecimento. Quer dizer, existe uma série de outros aspectos. Impossíveis? Não. Todos são plenamente possíveis. Para encerrar nossa conversa, vamos lá para o capítulo 6. E vamos ver o tanto que nós estamos chamando Jesus de mentiroso. Porque ele diz aqui, no item 2, todos os sofrimentos. E vamos plagiar o que diz o Evangelho para nós. Atire a primeira pedra aquele que não tem sofrimento. Todos nós temos, né? De uma forma ou de outra, todos nós temos sofrimento. Diz aqui, todos os sofrimentos. Não sou eu que estou dizendo, é Jesus. E quando Jesus fala todos, poderíamos parar de ler, porque é todos os sofrimentos. Mas ele continua esmiuçando e dizendo: misérias, decepções, dores físicas, perdas de entes queridos, todos têm sua consolação com a fé. E eu acredito nisso. Eu acredito nisso. Ele fala porque não está com dor que eu estou aqui, meu vizinho. Ué, quando vocês tinham criança pequena, a mamãe, quando a criancinha pequena estava lá com cólica, às vezes tinha, né? O que as mães faziam? Não ficava passando a mão na barriga da criança? Não ficava agradando? O que ela estava fazendo? Através dos fluidos, as energias boas, agradava, a criança não dormia. Quem é a mãe que fez isso já na vida? Eu não sou mãe, mas eu fiz. A senhora fez? E daí a criança dormia? E daí, quando ela acordava, ela continuava com dor? A senhora curava? E por que depois de grande não pode ser mais? Por que as mães... Por que a mãe, hoje, que tem um filho pequenininho, ela põe a mãozinha e cura? E quando o filho cresce, a mãe já não cura mais? E por que a mãe não se autocura também? Por pouca fé. Só por isso. Porque aqui diz claramente
capítulo 6, item 2. Todos os sofrimentos. É como se Jesus estivesse com os braços abertos, aquele rostinho mais lindo do mundo, que é de Jesus Cristo, e dizendo, está com um probleminha aí? Imagine se Jesus entrasse agora por essa porta, parasse aqui, abrisse os braços e dissesse para nós, quem de vocês está com um probleminha? Vem cá que eu quero curar você. Não se jogava no chão, beijar os pés de Jesus, abraçar Jesus, eu, todo mundo ia ter problema. E por que nós não fazemos isso, a nossa autocura? Essa confiança que eu preciso ter. Eu não estou vendo Jesus fisicamente, mas eu sinto a presença de Jesus. Eu estava brincando agora sobre energia, e vocês sabem que a energia é um negócio forte, né? Quer ver? Eu não estou pondo na tua cabeça. Você não está sentindo que tem energia já? Tá ou não está? Não é porque você conversa. Tá, né? Ó, senhora, não sente a energia? Mas eu nem estou encostando. Essa energia que está aí, por que eu não uso? Para o meu benefício. Porque eu não acredito. Aí quando eu vou lá na sala de passe ainda, eu sou seletivo. Nelson, com todo respeito, eles também. Eu quero tomar posse com o seu Nelson, porque o posse dele é bem forte. Porque o Nelson é médico de espírito. Mas não é assim que a gente faz. Eu lembro que eu tinha uma prima, quando eu morava lá em Curitibanos ainda. Essa minha prima ia para o centro espírita de vez em quando. Ela chegava, ela me via lá, ela ia lá, já desencarnou. Ela chegava e dizia, eu quero tomar passe com você. Eu falei, por que tem que ser comigo? Porque teu passe é bem forte. Acho que não era tão forte porque a mulher morreu. Então não era tudo isso o meu passe, né? Porque senão eu podia estar vivo até hoje. Nós somos seletivos. E nós não acreditamos, meus amados, naquele que devemos acreditar, que é Jesus Cristo. É nele que nós devemos confiar. Agora sim, de verdade, receberá. Vinde a mim todos vós que sois aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Isso é um convite que Jesus está fazendo. Venha cá que eu quero te aliviar. A opção é nossa. Vamos ou não vamos? Deus ilumine cada um de vocês. Qualquer outro dia nós voltamos aqui. Muito obrigado por hoje.